Sejam muito bem-vindos ao Observatório do Futuro do Trabalho. Esta que é uma iniciativa do Jornal Economic Lab. Eu sou o Hugo Silva e hoje propomos uma reflexão realista acerca de como é que se lidera quando as equipas estão dispersas, quando as decisões passam por algoritmos e quando a sustentabilidade é uma exigência imediata. O nosso tema é liderar o invisível, o futuro do trabalho entre a inteligência artificial e o fator humano. Para nos ajudarem a perceber o caminho, reunimos 4 pessoas que vivem estas transformações no seu dia a dia, em frentes ainda assim muito diferentes entre si. Olhamos para o recrutamento e para a tecnologia com o André Ribeiro Pires, COO do Clã. Trazemos também a realidade de quem gera equipas no terreno e a transição cultural com a Rita Batista, Chief Human Resources Officer da Simpor Portugal e Cabo Verde. E analisamos os limites éticos e as regras do jogo com Nuno Sergeira Namora, sócio fundador da Sergeira Namora Marinho e Falcão. Contamos ainda com o olhar estratégico da professora Fátima Geada, do ISEC Executive Education, coordenadora dos programas na área de Governance, Compliance e Risk no ISEG Executive Education, para percebermos como é que estamos a preparar e a requalificar os líderes em Portugal para gerirem toda esta mudança. Muito obrigado aos 4 por estarem aqui connosco. Se calhar começo aqui por uma pergunta aberta, se calhar pelo Dr. Nuno Sergeira Namora. Com tudo o que está a acontecer, parece-lhe que as organizações estão a mudar mais por causa da tecnologia ou por causa das exigências das pessoas? Obrigado, bom dia, excelente pergunta. Para pontapé de saída, ambos, eu diria, ou não fosse advogado, não é? A resposta não é ambígua, é nos dois sentidos. As tecnologias vieram forçar mutações, Uhum. mas acho que as pessoas queriam e estavam preparadas para receberem essa tecnologia. Não posso deixar de falar um bocadinho na minha sociedade de advogados, onde, para espanto meu, tenho lá uma advogada com 69 anos e é das mais pró nas tecnologias, tal como aos miúdos de 22 anos. E, portanto, acho que a receptividade, a abertura das pessoas às novas tecnologias, às novas formas de trabalho, é transversal, nomeadamente às duas gerações que eu já tenho na minha organização. Portanto, é isto, as tecnologias vieram para ficar e acho que todos nos estamos, paulatinamente, a adaptar e a ver isso como uma vantagem. Professora Fátima, concorda? Estamos efetivamente preparados para estes avanços tecnológicos? Existe, de facto, uma predisposição do ser humano para abraçar estas novas tecnologias e novas formas de trabalho também? Muito obrigado pela pergunta, acho que é uma excelente pergunta também e cumprimento os meus, enfim, colegas de painel. Relativamente à pergunta propriamente dita, eu considero que neste momento todas as organizações têm dois grandes desafios. Uhum. Um deles é, sem dúvida, o aspecto tecnológico e a forma como ele está a impactar todas as organizações de uma forma bastante transversal. E o outro aspecto também muito relevante é o facto de, nas organizações, termos esta vivência dual em termos de longevidade. Uhum. Temos gerações diferentes e temos aqui um desafio, que é aproveitar o melhor daquilo que cada geração nos pode dar, sendo que, obviamente, há situações em que a geração mais sénior também ela está muito desperta para estas novas tecnologias. Com isto, o que é que nós temos que responder a este desafio? Ou como é que nós podemos responder a este desafio de uma forma mais transversal? Primeiro, considerar que não é uma resposta pontual, mas é uma resposta que tem que vir de um modo mais estratégico, mais holístico. E a forma como as organizações devem responder a estes mesmos desafios tem que estar no seu plano estratégico, na forma como vão definir as suas formações. Uhum. E desse ponto de vista, naquilo que diz respeito à universidade, às escolas de negócio, o que é que nós estamos a tentar responder? Estamos a tentar responder definindo
um conjunto de formações muito direcionadas para cada empresa em particular, para além daquelas formações transversais, MBAs, enfim, tudo o que tem a ver com pós-graduações, formações executivas mais transversais. Um foco pode ser uma resposta e uma ajuda muito direcionada para as empresas, é efetivamente cada empresa sentir do ponto de vista da sua estratégia aquilo que necessita para responder a estes dois desafios e vir junto de uma escola de negócios e sermos nós a definir com eles aquilo que é a formação mais indicada para lhe responder. Rita, a transformação dos recursos humanos, segundo percebi da perspectiva da doutora Fátima, requer também aqui uma readaptação cultural por parte das empresas e dos organismos. É também isso que vivem e que percebem na Simpor? Sim. Bom dia a todos, obrigada pelo convite e bom dia a todos os colegas de painel. Sim, o ser humano por natureza resiste à mudança, não é? E portanto, só por si só é um desafio. E reforçando o que já foi dito anteriormente, por exemplo, no caso da Simpor, nós temos quase 5 gerações dentro da mesma organização. Exatamente, uma empresa legacy, portanto, já com... Legacy, ou seja, temos... avós, pais, filhos, portanto isto já vai multigeracional e esse é um grande desafio, não é? E esta transformação cultural é precisamente conseguir garantir esta junção e que as pessoas tiram o melhor partido de todas estas gerações, porque se olharmos um bocadinho para trás, a tendência será que as novas gerações têm sempre um bocadinho de reserva relativamente às gerações mais maduras e o contrário também é verdade. E, se calhar fujo aqui um bocadinho ao tema, mas é possível fazer uma transformação cultural sem perder a identidade? É possível fazer uma transformação cultural sem perder a identidade. Eu acho que sim. Eu acho que há uma linha condutora de valores e de propósito que faz com que essa transformação possa ocorrer sem, efetivamente, mudar aquilo que é o propósito da organização e a sua estratégia global. E nós, eu acho que somos um exemplo disso. Eu acho que a maior parte das pessoas, e às vezes já digo isso várias vezes, tem a imagem da indústria do cimento como algo cinzento, não é? Muito escuro e cinzento. E se calhar se eu disser que uma fábrica hoje em dia é quase controlada por drones e que temos de ter alguém que é especialista efetivamente na programação de drones, não só na parte do processo produtivo, que acabamos de instalar o forno mais moderno do mundo neste momento em termos de indústria de cimento, e que a fábrica está quase toda tecnologicamente controlada, as pessoas vão ficar um bocadinho a pensar, afinal o cimento pode não ser só cinzento. E isso está a atrair muitas novas gerações e é necessária a combinação do know-how técnico daquilo que é a geração mais madura e que lá está há mais anos e que conhece efetivamente o processo muito bem, com aquilo que é a aprendizagem dos jovens que vêm com a sede de novas tecnologias e de como é que podemos utilizar a IA e outras novas tecnologias como robótica, automação, neste tipo de processos. E, portanto, esta combinação tem que ser efetivamente estratégica, como foi dito anteriormente, e tem que haver aqui uma mudança cultural, nomeadamente tirar o medo de que que esta transformação tecnológica nos possa tirar postos de trabalho, que eu não acredito que vá tirar na totalidade. André, resumindo e concluindo, depois de ouvir estas perspectivas e também tendo em conta a experiência pessoal e profissional, afinal de contas, as organizações estão a mudar mais por causa da tecnologia ou mais por causa das pessoas? Antes de mais, bom dia, obrigado. Nós, nos 10 mil colaboradores que temos, ainda não temos nenhum drone, mas já temos muitos agentes. Efetivamente, agentes que fazem muito trabalho para ajudar o humano. E é esse trabalho para ajudar o humano que está a fazer com que já parta das próprias pessoas esta vontade de mudar. Mas isto só é possível numa organização que tenha sofrido uma transformação. Simplesmente instalar a cultura de que agora somos tecnológicos não funciona de todo. Funciona nos pequenos pormenores, desde trabalhar os valores de uma organização, o propósito, acompanhar as pessoas nessa mudança, para depois criar-lhes a vontade também de tirar melhor proveito desta realidade. Portanto, não se pode fazer apenas um tech washing. Não dá. E quase sempre, todas as transformações, nós estamos em plena transformação há cerca de 8 anos, e tem sido um processo desde o mais básico rudimentar do papel ao 100% digital. Deixámos de ser uma empresa com 32 anos, mas que vínhamos do total papel para o 100% digital, encerrar localizações e focar os processos todos para que os canais, que a relação seja omnicanal. Mas trabalhando de cada pessoa com o seu próprio propósito para conseguir perceber onde é que a tecnologia pode funcionar. E como é que a gente tem ganho este processo, ou tem ganho esta batalha? Tem sido muito por as pessoas provarem e escolherem, no fundo, o caminho que seguem. Concretamente. Nós recebemos milhares de currículos todos os dias.
mas o conceito do currículo, na verdade, não é o mesmo agora como era há 2 anos, há 3 anos, e pior, agora de mês para mês já muda, porque já não temos currículos até escritos por humanos. Então, a forma como normalizamos a informação e a preparamos para que um recrutador possa trabalhar é o que faz com que o recrutador sinta-se motivado para conseguir utilizar a tecnologia, porque o trabalho dele é realmente mais simples neste momento. E como é que se percebem hoje em dia essas skills quando ainda ao mesmo tempo, essas competências reais que as pessoas têm, como é que hoje se consegue identificar quando de alguma forma ainda temos o currículo tradicional a ser enviado? Não, aí é que o humano está a fazer efetivamente a diferença. Uhum. Nós conseguimos. O que é que a máquina faz bem? Tipicamente, o que é que fazíamos? Eu estava a recrutar para uma posição de retalho e procurava pessoas com experiência em retalho. Éramos muito mais focados, até por uma questão de eficiência. Sim. Então íamos ao currículo ver se aquela pessoa teve experiência em retalho nos últimos 3 anos. Agora já não funciona assim. A máquina já faz essa comparação, mas não vê se tem experiência em retalho. Vê se tem experiência em momentos ou experiências que tenham implica ter relação com clientes, sejam elas presenciais, sejam elas de outra forma. Ou seja, isto pode dar a volta em vez de estarmos a falar cada vez mais de novas ferramentas e de ferramentas mais especializadas, se calhar temos que começar a falar em humanos cada vez mais especializados. Claramente. Porque o que é que não está num currículo, o que é que não está nestes controles? A motivação. A motivação de uma pessoa para uma função, a adequação daquela pessoa a uma chefia, ou a um local de trabalho, a um ambiente. Porque neste momento nós estamos a falar de um momento crítico em que nós passámos de uma investigação no Google do que é que aquela empresa é, para onde eu vou trabalhar, para uma investigação já nos LLMs para saber quais são os valores da empresa, casos que aquela empresa teve. Já é uma investigação, já deixou de ser uma análise, uma pesquisa, uma investigação. E por isso, essa parte de perceber se aquela pessoa faz match com os valores daquela empresa, com as FIAs, com a organização, é que tem que ser, efetivamente, o humano faz muito bem. E o que estamos a fazer é trabalhar para que o humano tenha tempo para fazer este trabalho, para que os nossos clientes também fiquem mais satisfeitos, porque sabem que vão receber alguém que faz um fit muito mais perfeito. Porque estamos a falar, pelo menos há 10, 15 anos para cá, de um tema que afeta a economia portuguesa, que é a falta de pessoas para trabalhar. Por isso, neste momento, é uma questão de velocidade. Quem conseguir chegar mais rapidamente às pessoas vai ser mais competitivo na economia. É o que estamos a falar. A corrida pelo talento está cada vez mais... É muito agressiva, é efetivamente agressiva, mas tem 2 lados. Tem o lado da formação, vai obrigar claramente as pessoas, e as pessoas têm muita vontade de aprender coisas novas. Temos um momento fantástico para aprender coisas novas. O acesso à formação é cada vez mais facilitado, nem que seja o conhecimento limite, é muito mais facilitado, e as pessoas estão com muita vontade de aprender. Nós sentimos mesmo isso, a exigência é muito grande da aprendizagem, e isso faz com que a exigência depois dentro das próprias organizações de estar um passo à frente também seja maior. Por isso, é um binómio interessante. As empresas têm que estar em constante transformação para conseguir fazer isto. Não basta instalar, mas é uma exigência, respondendo diretamente à pergunta, que vem muitas pessoas já. Neste momento vem muitas pessoas. Não vem tanto do mercado, porque o mercado, na verdade, estamos todos a gerir empresas e pensamos sempre no resultado final. Professora Fátima, pensando também nas competências que são necessárias hoje em dia e também pensando na transição entre a academia e o mercado de trabalho e esta relação quase umbilical que vão mantendo cada vez mais com esta necessidade de formação ao longo da vida, será também necessário encontrar formas de certificar essas competências de forma a que depois também as ferramentas e os humanos consigam perceber se de facto essas ferramentas são essas competências são reais, se foram obtidas através de instituições devidamente credenciadas e certificadas, a forma como, ou seja, um velho diploma em papel, se calhar, não vai ser tão útil daqui a uns anos como eventualmente um token ou algo do género. Essa pergunta é extraordinariamente interessante e cada vez mais é um desafio, porque hoje em dia o que nós temos são 2 vertentes de competências. Temos as competências técnicas, mas as competências depois comportamentais é que neste momento também são muito relevantes e cada vez mais relevantes para as próprias organizações. E sendo que, do ponto de vista das universidades, cada vez mais estamos a tentar responder também à necessidade de que as empresas tenham esta dinâmica comportamental adequada àquilo que são os valores, a missão da empresa, a própria estratégia da empresa, então como é que a universidade consegue validar, como dizia bem, as certificações que vai transmitir? O que nós estamos a fazer, por exemplo, a nível universitário e aquilo que se faz com os mestrados hoje em dia, é uma coisa tão simples quanto considerar que uma tese de mestrado, se há bem pouco tempo, quando estava concluída e ia para a discussão final, era certo que o aluno concluía o seu mestrado naquele momento, independentemente da própria apresentação e discussão da tese,
Hoje em dia a tese tem um peso final na nota superior a 50% em algumas universidades e de 40% noutras. O que é que isto quer significar? Quer significar que quando traduzimos isto num certificado, traduzimos num certificado em que a componente de interação direta com o proponente, com o aluno, tem um peso maior do que aquilo que nos vem em papel ou que eventualmente possa vir a ser desenvolvido através de uma IA ou de outra ferramenta que não seja diretamente uma componente do próprio aluno. Portanto, esta necessidade que as universidades estão a sentir cada vez mais de validar in loco para os próprios alunos a possibilidade de atingirem determinados graus académicos, sem dúvida, é uma mais-valia. A outra questão tem a ver com todos os frameworks que atualmente já existem e que permitem validar também aquilo que são os trabalhos e a cópia ou não cópia desses mesmos trabalhos. Portanto, digamos, temos uma validação daquilo que é a informação que nos vem por escrito, ponto número 1, temos uma validação daquilo que é a certificação final que temos que atribuir enquanto universidade ao trabalho desencadeado por um aluno. E também a nível das formações, é cada vez mais assim. Aquilo que estamos muitas vezes a desenvolver são formações comportamentais, também com uma vertente académica, com uma vertente tecnológica, mas nessa vertente comportamental em que seja possível interagir com casos concretos, desafios concretos que são colocados aos alunos para eles desenvolverem e que depois o docente que está em sala pode discutir efetivamente com eles ou que esteja por via remota, enfim, numa plataforma online e que permite esta discussão. Portanto, E essa vertente comportamental será a vertente essencial num processo de reskilling que tem que ser feito também em articulação com as empresas? É uma das vertentes que tem que ser tomada em consideração, não é a única, não devemos esquecer, obviamente, a vertente tecnológica, as pessoas precisam de conhecer a parte tecnológica. Mas como é que se faz esta articulação em tempo real com as empresas? É possível fazer esta articulação? A academia estar em sintonia com o que as empresas precisam e haver aqui aquela relação umbilical de que falava, de transmissão de informação, de complementaridade. É certo que em vários momentos da nossa história a academia e o mundo empresarial estiveram separados, já estiveram também juntos muitas outras vezes. Em que ponto é que estamos neste momento? Felizmente, no caso concreto que eu posso falar, que é o ISEG, Executive Education, nós temos uma forma de estar muito próxima das empresas. A nossa preocupação foi desenvolver junto das empresas formação devidamente identificada e à medida que responda às necessidades efetivas de cada organização e de cada empresa. E tivemos também a preocupação de fazer como que uma análise, um benchmark relativamente àquilo que são as competências fundamentais que cada negócio e cada setor de atividade necessita, com reuniões que se fizeram ao longo destes últimos tempos, com cada board de cada empresa, de maneira a definir as competências fundamentais para responder a esses desafios. E, portanto, dessa forma conseguimos ter uma oferta muito mais direcionada às necessidades empresariais e quase que em real time com essas mesmas necessidades. Doutor Nuno, claro que sim. De entrevistado a comentador. Se faz favor. É também por isso que está cá. Queria fazer 3 apontamentos sobre as últimas intervenções dos meus colegas. Em relação à sua professora, certíssima, a minha pequenina sociedade de advogados tem sentido ao longo destes 35 anos um desquite entre a realidade e o que se aprendia na faculdade. E, portanto, nós criamos a Law Academy, ou seja, é uma associação que é o nosso braço armado junto da escola, junto das associações empresariais, junto das faculdades. Uma ponte, quase. E veja o nosso arrojo. Nós já propomos cursos às faculdades. Portanto, acho que o que estão a fazer é fantástico e vem corresponder às nossas necessidades, porque está a ver o que é nós atrevermos-nos a desenhar
e a propor às faculdades cursos que venham a ser úteis para os nossos advogados. O ADN e a tecnologia, isso é muito importante, porque, não querendo ser o velho do Restelo, as minhas reservas à inteligência artificial é que não me roube o meu ADN. E, portanto, eu tento que as ferramentas com que uso bebam do meu acervo cultural. Não quero muito saber o que é que se passa nas outras sociedades e no mundo, eu quero que aproveitem o meu espólio dos meus 35 anos, ok? Porque não me interessa uma sociedade muito rápida, muito avançada, muito... se perder a minha identidade, que é o que eu tenho de mais distintivo, ok? Em relação ao que disse, muito interessante, o recrutamento e a retenção do talento. Não queria falar de mim, mas nós temos para aí 120 pessoas neste momento e eu recrutei-as todas. Está a ver, eu advogado, em 35 anos, eu recrutei-as a todas. Estes 120 e os 300 que foram embora ao longo do tempo. As ferramentas que hoje em dia dispõem, e nós já temos algumas, são incríveis, mas eu ainda acho que é indispensável a mão humana. Porque há skills que ou não vêm no currículo, ou a IA não encontra, e só numa conversa é que eu consigo descobrir que ele foi campeão nacional dos 100 metros. Se ele foi campeão nacional dos 100 metros, tem que ter umas qualidades incríveis para conseguir sozinho lutar contra o tempo. Se ele foi seminarista, há de ter uma personalidade forte que me interessa que venha trabalhar para a minha formação. E por aí fora, o ter sido presidente de uma associação de estudantes, eu não sei se as ferramentas valorizam isso, mas eu valorizo muito estes skills humanos e pessoais que não têm nada a ver com a faculdade. Doutor, mas quando as empresas optam por não fazer essa seleção exclusivamente ou maioritariamente com essa perspectiva humana, eventualmente pode correr-se o risco das ferramentas digitais que utilizam a inteligência artificial e outras criarem vieses, discriminações. Como é que as empresas se podem proteger? As empresas que utilizam essas ferramentas e as empresas que as criam. E, por outro lado, também como é que eu, enquanto trabalhador, enquanto concorrente a um cargo, como é que eu me posso proteger de ser discriminado num processo de seleção puramente digital? É possível? Não. Eu acho que tenho que ter medo. E acho que nós temos que ter medo do desvio do algoritmo. Eu recomendo muito, muito, muito a leitura da última encíclica papal sobre este tema. Magnífico humano. O homem é realmente magnífico. É uma encíclica curta, mas muito densa, muito difícil de... Mas realmente o Papa fez uma abordagem a este tema inacreditável. Aquilo tem que ser lido 2, 3, 4 vezes, porque toca em tudo que nós estamos aqui a falar. Mas que não tem força de lei. Não tem, mas olha, mas mexeu-me na minha consciência e eu estou a tentar mexer nas vossas. Influencia. Mas influencia. E a questão é essa. A inteligência artificial há de ter sido feita por alguém. Alguém a criou, alguém está a ganhar dinheiro com isto, portanto, há de servir a alguns interesses. Temos que introduzir ética na inteligência artificial. Não a ética de quem a criou, mas a nossa ética, a dignidade humana tem que estar acima de tudo. E, portanto, generalizando, a supervisão humana tem que estar sempre no fim de todo o processo produtivo, se quiser, de toda a intervenção da inteligência humana, tem que estar o homem, porque a tecnologia é para o homem e não o contrário. Como diz o Papa, nós não podemos ser transformados num perfil. De qualquer forma, e voltando um pouco atrás, como é que nos protegemos? Nós, humanos, profissionais, e as empresas, como é que se protegem? Já é possível? Eu não serei a pessoa ideal para responder essa questão.
Rita, se faz favor. Se eu puder acrescentar, e se calhar combinando um bocadinho aquilo que já foi dito antes, isto também não é tudo novo, ou seja, está um bocadinho acelerado para as questões da IA, etc., mas isto não é tudo uma novidade. Nós, quando recrutamos pessoas há mais de 10 anos, já estamos com o foco muito mais no comportamental do que no técnico. Portanto, já há muitos anos para cá que a tendência é muito mais o perfil comportamental daquilo que se encaixa com a cultura da empresa do que propriamente o perfil técnico. O técnico aprende, depois o comportamental está lá, não é? Se está lá, não está. Portanto, As velhas hard e exatamente, soft skills. soft skills. Agora, acho que efetivamente, com a questão da inteligência artificial, das tecnologias, isto teve uma aceleração relativamente grande. E o que se está a verificar hoje, e é engraçado, na semana passada nós tivemos um especialista alemão a dar-nos formação em IA para todas as lideranças da empresa, e uma das coisas que eu discuti com ele, e porque já está a acontecer, já estão a ser construídos programas de inteligência artificial para combater o bias da inteligência artificial no recrutamento. Ou seja, se eu puser um perfil na inteligência artificial, ele vai-me fazer a primeira seleção de candidatos, mas é biased, porque entretanto ele já foi ver as últimas pesquisas que eu fiz e ele vai começar a fazer um bias daquilo que eu já escolhi antes. E portanto neste momento estão a ser criados programas para controlar e contrariar o bias que a própria inteligência artificial está a fazer. Portanto, esta é uma forma de defesa, é que efetivamente estão a ser criados programas para que isso não aconteça. E a outra forma, que eu acho que é a única que vai continuar a subsistir, é a humana. Não é? Não há nada como uma conversa para perceber quem é a pessoa. Nós só sabemos realmente quem é a pessoa quando ela está frente a frente, nem via Teams. Porque via Teams há muita coisa que se pode fazer e que ninguém assiste. Portanto, eu acho que nós... Há aqui também, e o André já tinha falado, quando nós tendemos, e ainda mais agora com a utilização dos agentes, já não é por isso simplesmente pôr o humano colocar dentro de um programa, de uma plataforma de inteligência artificial os currículos e existe esse bias, mas quando dizemos a um agente, então agora trata disto, é ainda mais difícil de controlar. Mas é para isso que serve o ser humano, não é? Porque o ser humano, é por isso é que nós temos uma vantagem da análise crítica e aquilo que nós damos de valor acrescentado, e por isso é que tem recrutadores, senão não tínhamos, Claro. é efetivamente o recrutador olhar para aquela long list ou senha e diga, ok, isto faz-me sentido, não me faz sentido, porque é que eu não tenho uma pessoa com este determinado perfil? Deixa-me lá ver se não apareceu. Não é? Vou dizer que é quase o básico do recrutamento, não é? Portanto, há efetivamente a análise crítica do humano que tem que estar em cima da inteligência artificial e eu acho que essa é a combinação futura, é efetivamente a combinação entre a inteligência artificial e o humano. E se me permite, o André, se calhar, quiçá vai confirmar isto. Eu cada vez mais nas entrevistas de emprego, na última entrevista, eu sou mais entrevistado do que entrevistador. Porque os candidatos, exatamente por causa da lei da oferta e da procura como ela está, vêm com uma lista de perguntas. Mais do que eu... Não é assim? Mas a inteligência artificial, se calhar. Mas trazem um checklist e não isso, querem saber o salário. Quer dizer, o salário também. Mas eu acho que isso é é muito realmente bom. bom, até para não haver uma falha. É muito bom porque alguns extremamente perde-se a positivo. falha. Porque às vezes o pior que pode acontecer numa relação é ser iludido. Exatamente. E aí não há ninguém que fique iludido. E- Eu acho que o bias, a maior parte do bias, vem do humano. E tenho um exemplo que acaba qualquer discussão sobre o bias da Vamos a ele. máquina. Eu quando me juntei ao grupo, um bocado do challenge que coloquei à organização foi 2 anúncios de emprego. Eu mostrei 2 anúncios de emprego e disse, qual é a diferença entre um e outro? Mostrei isto a todas as pessoas da organização, falei com todas as pessoas da empresa. E todos diziam assim, olha, aquele é mais técnico, este é menos técnico. E a diferença entre os dois é que eles tinham 20 anos de diferença. Eram exatamente iguais. E nós, no anúncio de emprego, quando digo nós, somos os humanos, no anúncio de empregos é que colocamos o bias. Isto não tem a ver com a máquina. A máquina foi construída por humanos, com inteligência humana, ao longo da vida, com todo o nosso bias. E, efetivamente, ela vai ter bias, porque continuamos a escrever anúncios de emprego, continuamos a fazer. Hoje em dia já não, porque hoje em dia já toda a gente vai ao ChatGPT para escrever anúncios de emprego, por isso somos todos carneiros de anúncios de emprego. Temos todos os mesmos anúncios de emprego, porque achamos que aquilo está bonito, está esteticamente porreiro. Mas esse é o primeiro bias, porque no primeiro bias é o quê? O cliente, quando nos diz um requisito do que é que precisa, diz-nos logo, eu quero assim, eu quero assado, eu quero coisa, assim. E esse é o primeiro bias do recrutador. Esse é que é o primeiro, que ele diz, não pode ser assim, não pode ser Então, assado. cada vez mais é preciso aprender a saber dizer não. É preciso saber que esta é só mais uma nova tecnologia. Ok? É super avançada, é super diferente do que estamos habituados até agora, mas é só mais uma. E temos de saber lidar com ela. 2 pessoas com a mesma ferramenta não fazem a mesma coisa. 2 pessoas com um acesso à mesma licença de um qualquer LLM não têm o mesmo resultado. E temos é que criar, e eu acho que cada vez mais vamos ter esta função da governança, aqui, uma função de alguém, aqui um nivelador dentro das organizações, que não é quem define limites.
que isso é algo diferente, vamos ser honestos, é quem ajuda as pessoas a saber tirar o melhor proveito para a sua função, para a sua área. Porque, efetivamente, vai começar a criar, que já queria, eu próprio já estive em discussões, porque sim, estou a falar com pessoas e não estou a falar com a pessoa, estou a falar com a máquina. Não é a pessoa que está a pensar, manda a minha pergunta para uma máquina e responde uma máquina. E eu isso não E quero. já se percebe isso, não é? Já porque quem utiliza muito, quem é da área, já sabe, já tem um detector, não precisa de nenhuma ferramenta para detectar Há livros como é que que aquilo ensinam, está não é? feito. Exato, aquilo já até é óbvio, já tem um quadradinho assim, Muitos trabalhos para já trás. sai. Exatamente, Pronto, e é muitos isso, mesmo. eu acho que esse é que é o maior desafio, é como é que nós dentro das organizações vamos lidar com esta frustração de, epá, eu sei que isto não foi feito por ti, eu sei que isto não está completo, isto não foi pensado, e perder esta capacidade efetivamente de pensamento. Enquanto nós, enquanto gestores de uma empresa, que o seu core é encontrar pessoas, sabemos que vamos vencer esta fase se combinarmos bem o nosso talento com a máquina. Todas as organizações só vão ganhar se conseguirem fazer esta combinação perfeita, que é exatamente isto. É pôr o talento onde ele é preciso realmente, que é fazer esta avaliação única para evitar erros na seleção, evitar erros na avaliação e trazer para o humano. Mas tem que partir de nós, empresas, todas as empresas, não colocar o bias no primeiro nível. Voltando o foco exatamente para as pessoas e colhendo aqui o exemplo da Simpor e a experiência que tem na Simpor, tem pessoas que trabalham fisicamente nas fábricas, pelo que percebi, também tem pessoas que trabalham remotamente, em teletrabalho. Voltando um bocadinho ao início da conversa em que falámos acerca da cultura da empresa, com toda a tecnologia, com estas formas diferentes e com estes locais de trabalho diferentes, como é que se consegue manter uma cultura comum entre todos estes tipos diferentes de trabalhadores, com interesses, com funções, com tudo diferente no seu dia-a-dia? É um desafio todos os dias, não é? Aliás, acho que um dos maiores desafios das grandes empresas é esse. E nós não estamos só em Portugal, em 56 localizações, mas estamos em Cabo Verde, no UK, em África, em 3 países da África, estamos espalhados em Amsterdão. Portanto, Voltamos à questão da identidade. não é? E, portanto, como é que isto se faz? Por um lado, uma excelente comunicação, acima de tudo, e a comunicação está na base de tudo na vida, seja ela por ChatGPT ou seja pelo que for, a comunicação é muito importante. Depois, outra questão que para nós é básica e faz parte de tudo o que nós fazemos é a proximidade, ou seja, garantir a proximidade com as pessoas. Os middle management e as lideranças intermédias, como queiram chamar, são efetivamente um fator, sempre foram e cada vez são mais relevantes para manter esta proximidade e este alinhamento entre o topo da organização e a base, e uma maior proximidade do topo da organização às operações. Nós, por exemplo, criámos há 2 anos chamamos Roadshow e, portanto, eu por norma sou a pessoa da Comissão Executiva que está sempre presente, mas todos os meus colegas da Comissão Executiva vão rodando e vamos a todas as localizações ter conversas com as pessoas sobre a estratégia, sobre os resultados, sobre as preocupações das pessoas, ouvi-las, essencialmente, porque as pessoas gostam de ser ouvidas, gostam de perceber que estão a ser ouvidas, nem sempre podemos acautelar todas as necessidades, mas pelo menos ouvimos e temos isso em conta. Portanto, criar esses canais... Esses laços, esses canais de comunicação. Okay. Entre as pessoas, porque há outro fator que é muito importante na retenção que se falou entretanto, que está a mudar e que é geracional de alguma forma, que tem a ver com a gestão da frustração, não é? Ou seja, as pessoas hoje não sabem lidar com a frustração e, portanto, é uma questão de máxima relevância como é que isso se faz em termos culturais e organizacionais. A resiliência, os resultados nem sempre aparecem como nós gostaríamos, mas têm que lá estar e temos que ser cada dia melhor, e é uma coisa que, por exemplo, as novas gerações não estão preparadas para o fazer e para eles o dia da amanhã é igual ao de hoje, não tem que ser melhor do que o de hoje e, portanto, há aqui uma série de questões culturais que nós temos que garantir que elas acontecem no dia-a-dia para as empresas serem efetivamente diferenciadas versus no mercado. Porque se a guerra do talento, como sempre se falou, teve mais acesa há um tempo atrás, agora está um bocadinho mais tranquila, vamos assim dizer, mas continua a acontecer de alguma forma, a diferenciação das empresas vai efetivamente por estas questões culturais, onde as pessoas se identificam e veem aquilo que é tão antigo dizer, que é o walk the talk, não é? Eu faço o que digo e, portanto, isto é muito importante para as pessoas, não é ter os valores na parede ou dizer que faço ou que tenho uma estratégia definida que depois ninguém sabe muito bem como é que ela se aplica, mas é efetivamente eu no dia-a-dia conseguir que as pessoas percebam como é que isso está a acontecer e elas fazem parte desse acontecimento e serem ouvidas essencialmente. Portanto, tem que haver este espírito comum em todas as localizações, em todas as perspectivas, e esta proximidade, esta mostrar às pessoas que o dia da manhã tem sempre que ser melhor do que o de hoje.
pelo lado positivo. Nós, culturalmente, enquanto portugueses, não somos o povo mais positivo da Europa. Pelo menos quando trabalhamos em Portugal, lá fora, Lá fora temos uma não é? perspectiva diferente, isso também é verdade. Mas eu acho que na Simport temos vindo culturalmente nos últimos 2 anos a fazer esse esforço para que efetivamente esta perspectiva de que temos que sempre fazer melhor, uma questão de perspectiva de melhoria contínua, de eficiência, de produtividade, orientada para os resultados, orientada para a solução, não para o problema. O problema acontece, o erro acontece, então vamos solucionar e orientar para a solução. E eu acho que há um paradigma com as universidades hoje em dia e que nós sofremos um bocadinho com isso, que é como é que as universidades nos ajudam a preparar estas skills que não são fáceis no dia a dia. E estas novas gerações são um bocadinho resistentes a isto, não têm muito pouca análise crítica, por exemplo. Eu tenho uma equipa de Data Analytics que a capacidade crítica deles, comparado se calhar há 10 anos atrás, é completamente diferente. É tudo muito mais fácil em ChatGPT, em BI, em o que nós quisermos. E isto tem que partir das lideranças, professora Fátima. Isto- Já colhemos aqui também a experiência do Dr. Nuno, que diz que cada vez mais sente que o seu escritório é recrutado em vez de estar a recrutar pela questão dos valores. Também se fala bastante agora da qualidade de vida, do ESG, todas estas componentes. No ISEG, sentem que, nomeadamente nos programas de liderança, os executivos procuram estar mais próximos das bases, se assim se pode dizer? Mas sem dúvida, é uma preocupação que existe a nível transversal nas organizações hoje em dia. Muito por isto que a Rita nos acaba por dizer, é que é muito significativamente importante que estas competências que existem atualmente, que são muito técnicas, mas depois os jovens falha algumas questões que têm a ver com a resiliência, que têm a ver com a questão da frustração, e que na prática têm um ideal de vida que não é exatamente o mesmo que há 20 anos atrás existia. Aquela questão que tanto se fala atualmente do well-being e do bem-estar a nível empresarial, hoje em dia, sem dúvida, é um requisito que os jovens pretendem, e é um requisito que quando, num recrutamento, as questões que são colocadas não é uma questão só de salário, não é saber qual é a remuneração de base que vai ter, é saber Flexibilidade de horário, por exemplo. a flexibilidade do horário, se tem horário com tempos remotos e com se é remoto, se não é remoto, quantos dias é que tem de remoto, se tem outros benefícios até de formação e outros, ou seja, há um contexto global que as próprias empresas, hoje em dia, cada vez mais têm que estar awareness com esta visão, e as universidades também. As universidades, a nível, sobretudo, das formações executivas, o que nós notamos cada vez mais é o interesse dos membros não só do middle management, mas também do topo, de irem mesmo fazer as formações e estarem muito mais ligados a estas vertentes de liderança. E a própria formação executiva também começa a ter aqui preocupações muito grandes. Por exemplo, o próprio ISEG Executive Education criou um centro de excelência em compliance e em ética. E isto porquê? Porque considera que estas duas vertentes, que têm depois muito a ver com o S do ESG e com o G de governance, precisam de ser pensadas ao nível do topo das organizações para nos poderem dar a nós, universidades, aquilo que são os aspectos fundamentais a serem implementados nos cursos universitários e nos cursos de execução a nível, portanto, mais executivo, mais de pós-graduações. E com isto o que é que eu digo? Digo que realmente é uma preocupação, não só estas competências mais técnicas, mas também estas competências mais holísticas e aquilo que a própria empresa pode responder ao seu potencial colaborador que vai oferecer-lhe. E aí é muito importante que o colaborador sinta confiança na organização. Acho que o tópico da confiança começa a ser, e é cada vez mais, um tópico que é disruptor e que pode fazer cair aquela noção de que só se escolhe com base
no salário ou que só se escolhe com base nos fringe benefits que a empresa vai oferecer. André, já há ferramentas que facilitem esta comunicação, esta vivência da cultura, este estabelecimento da confiança entre as várias camadas da empresa? Claramente. Eu diria que hoje todos procuramos um remédio e a formação, e no caso no middle management, é a formação executiva que todos estamos à procura, que é tentar fazer essa ligação e já se tem feito este caminho, que é adaptar a sua oferta àquilo que são as necessidades da empresa, Sim. porque todas estão a velocidades muito diferentes. Já na gestão do dia-a-dia e chegando às bases, nós acreditávamos há alguns anos que era praticamente impossível chegar a toda a gente, chegar a mesma mensagem e conseguir chegar a toda a gente. Hoje em dia, e se estivermos a falar, por exemplo, no nosso caso dos colaboradores operacionais, que são 10 mil, na verdade eles estão espalhados por todo lado, em funções completamente diferentes, e esta gestão destas pessoas, apesar de ser localmente gerida, a verdade é que elas não deixam de ter uma relação connosco que pretendemos que seja próxima. E aí sim há muita tecnologia que também mais uma vez, a necessidade é criada por eles próprios, porque a expectativa dessas pessoas é, quando precisarem de alguém, esse alguém está lá à espera. E ligando aqui a este tema dos valores que falávamos e que enunciei, nós quando mudámos os nossos valores, um dos nossos valores passou a ser estar prontos quando somos precisos. Então passámos a desenvolver tudo na organização, mas está alinhado com este valor. E quando digo tudo, é as formações, as tecnologias, os processos, sempre nesta perspectiva. E o que é estar pronto quando sou preciso? É quase como um interruptor. Eu carrego e ele acende a luz, e o que os nossos colaboradores esperam é, quando precisam de nós, seja por chamada, SMS, presencial, é como ele quiser, eu tenho que estar pronto. E é essa a expectativa. E aí a tecnologia faz uma grande diferença, porque também temos uma população muito vasta, nestas 10 mil pessoas, Mas que nos isso- procuram assim. Isso também cria problemas, Dr. Nuno. O direito ao desligamento, onde é que fica no meio disto tudo? Ok. Mas de ambos os lados, não é? Tanto Sim. quem está na linha da frente no contacto para com as FIAs ou para com as FIAs intermédias, mas depois também das FIAs para com quem está na linha da frente e depois estas ferramentas, nomeadamente as de inteligência artificial, passam a ter um controle muito maior. O Big Brother está mesmo aí, não é? Deixe-me, antes de ir à coleira eletrónica, deixe-me vestir o casaco de comentador. Eu vou dizer uma brutalidade, mas eu tenho muitas saudades do Covid. Porque o Covid foi para nós uma experiência incrível, porque tivemos a sorte de já termos o escritório todo digitalizado, o que na advocacia não é muito normal, e já todos os meus colaboradores tinham um computador portátil e dominavam as ferramentas, como dizia, não é? Ninguém aqui passou pelo telex, nem pelo fax, já ninguém se lembra disso. Eu passei por tudo isso, não é? E, portanto, esta é só mais uma ferramenta diferente, muito mais complexa, mas é mais uma ferramenta que nos é dada. Mas o que é que teve de bom para nós, o que é que foi de bom para nós o Covid? Claro, nós tínhamos escritório no Porto, na Madeira e em Lisboa, e passamos a estar todos em casa, mas estávamos todos preparados para aquele desafio. E infelizmente houve muitos despedimentos, houve muitas sociedades que caíram. Nós tínhamos contratações programadas e as pessoas até ficaram admiradas como é que nós honramos, porque na realidade conseguimos surfar a onda da crise com a ajuda da tecnologia. Apesar de tudo, foi mais um dia no escritório. Exatamente. Portanto, inventamos e correu bem. Deixe-me só responder uma pergunta que passou aqui, que é gira. Como é que se mantém esta cola com as pessoas à distância? Com muita cerveja, com pequenos almoços e com sopa. Nós somos diferentes. Nós temos pequeno almoço às 7h30 da manhã e toda a gente tem que comer das 7h30 às 10 da manhã. Se não comer o pequeno almoço, não tem lugar na garagem. E, portanto, vai pagar o parque. Depois temos um almoço fabuloso, temos uma cozinheira só para... É outro segundo momento de felicidade no trabalho. E depois temos festas, mais festas. Sexta-feira passada tivemos uma festa com toda a gente até às 3 da manhã. Já estamos a programar a rentrée no início de setembro. E, portanto, Mas no escritório do doutor é mais fácil do que no clã e na com 10 mil. não é? Não, cada um fala à sua escala, não é? Cada um fala à sua escala. Portanto, eu não tenho máquinas. Eu na minha empresa tenho pessoas.
E, portanto, eu tenho que tratar bem as pessoas. O meu filho trabalha lá, o filho do meu sócio vai para lá trabalhar. Eu, na minha empresa, quero a qualidade que tenho em casa. E, portanto, se eu pensar assim para os meus colaboradores, acho que estou a ultrapassar o problema da retenção. Tem funcionado, tem funcionado. Mas chega à questão do desligamento, da lei do desligamento. Sim, não é? sim, ainda lá vou, ainda lá vou. Ela efetivamente está aí, mas eu acho que a lei só vem reforçar aquilo que as novas gerações estão claramente a dizer quando fazem o processo de recrutamento, não é? Portanto, esta questão do horário de trabalho está muito claro na cabeça das gerações mais jovens que eu tenho um limite, o meu limite é este, eu para além desta hora tenho a minha vida pessoal. E, portanto, eu acho que essa lei acabou por ser quase obrigatória, não porque podiam estar ligados 24 horas por dia, mas porque houve este confronto, vamos dizer assim, daquilo que as pessoas que estão em casa não querem continuar a fazer, que é eu ter que estar a trabalhar mais horas do que eu devo, e aquilo que a tecnologia permite. Portanto, eu acho que a lei de desligamento é efetivamente uma combinação de fatores entre aquilo que as pessoas não querem para a sua vida e aquilo que efetivamente a tecnologia permite. Em empresas menos profissionais e com chefias com menos escrúpulos, esta lei ainda não está bem em vigor, pois não? Nem esta nem nenhuma, não é? Nenhuma. Mas nesse ponto de vista, nem esta nem nenhuma. Porque, e o doutor trabalha especificamente nesta área, o assédio é real. Não vamos falar de assédio e não vamos ver isso como assédio, não é? Não será? Isso dava outro capítulo. Ok. Não é. Não, vamos lá ver uma coisa. Acabou o tempo que o horário de trabalho era o horário de trabalho fabril, não é? Que se trabalhava das 9 às 5, o material ia para o armazém e depois saía quando o comboio passasse. Eu quando falava em assédio, será especificamente o assédio laboral de eu estar ao fim de semana e me dizerem, se não... Mandarem-me um e-mail ao sábado à tarde e dizerem-me se não tens este trabalho feito até segunda-feira. Ok, não é? Mas vamos lá ver. Vamos lá ver. Eu se calhar vou ter uma visão míope, porque eu sou um workaholic e sou capaz de estar às 4 da manhã a mandar mensagens porque me lembrei de ou a tomar banho ou a conduzir, é quando tenho as melhores ideias, não é? Compreendo. E não vou perdê-la, não é? E, portanto, manda mensagem e vou continuar a mandar. Não quero saber o que é que a lei diz. Porque eu interpreto o direito ao desligamento, a lei diz assim... o patrão não pode contactar o trabalhador. Eu não concordo. E eu acho que a lei deve ser corrigida e deve dizer assim: o trabalhador tem o direito a não ler e não responder. Okay. E isto é que eu acho que está correto. Portanto, podem-me encharcar os e-mails, os telemóveis, eu respondo no meu horário e quando me apetecer. Eu tenho um colaborador, tem 5 filhos, ele só me trabalha de noite. Mete os filhos na cama e trabalha durante a noite. Eu também tenho, eu só trabalho de dia. Eu só tenho 4 eu e tenho trabalho 5, de dia. eu trabalho de dia. Mas, quer dizer, temos também que respeitar o biorritmo dos próprios trabalhadores, não é? Há quem seja mais produtivo noutros horários diferentes e, portanto, isto tem que ser visto com grano salis. Ou seja, o empregador, eu acho que pode mandar os e-mails, as mensagens à hora que pretender. Não pode, é obrigar que ele leia, que o trabalhador leia e responda no seu período de descanso, ok? Ou seja, em vez de castrar, por assim dizer, proteger. Exatamente. Sabe, eu vi uma vez um professor universitário da Faculdade de Direito do Porto que tinha no mail dele uma menção, qualquer coisa, que dizia assim: eu peço desculpa, mas o meu biorritmo é um pouco diferente dos demais. Não leva a mal ter recebido este mail fora de horas, mas não se sinta obrigado a responder-lhe. Okay. Género de um disclaimer. Eu estive a importar essa ideia para os meus mails. E depois disse, não é preciso estar escrito. Sim. As pessoas não têm que me responder. Mas se reparar, o próprio Outlook hoje em dia, se mandar um e-mail fora do horário, ele avisa se não quer enviar, é só programar mais tarde. Não é? Portanto, o próprio Outlook faz isso. Mas eu acho que o melhor exemplo do extremismo dessa legislação é precisamente o UK. O UK leva à letra o 9 às 5, não é? À letra. E se mandar um e-mail às 5h01, eu garanto-lhe que ninguém lhe responde. E no outro dia tinha uma pessoa da minha equipa que dizia: eu tenho que contactar fulano tal porque eu precisava de uma resposta, e eram 5h15. Nossas, portanto eles também, não é? E portanto eu disse: pronto, manda um e-mail e vamos ver quando é que ele responde. No limite responde amanhã. Pronto, e assim foi. No dia a seguir às 9h01 da manhã o e-mail estava respondido. Está aqui o equilíbrio. E portanto a verdade é que
há que respeitar, se calhar outra pessoa qualquer o responderia às 5h30, ou não é? Sim, Pronto. sim. Porque acharia que os 30 minutos não lhe eram. Não, aquele trabalhador acha, ele sai às 5 e, portanto, às 5 eu saio, eu não olho para e-mails, apesar de ter um telefone, tem tudo, não é? Tem um dia para ter tudo para ter acesso. Mas eu acho que isto vai de uma questão cultural e da forma como encaramos as coisas. E em Portugal ainda temos um caminho muito grande para fazer, mas eu também acho que há outro fator que eu acho que é importante, que é aproveita-se isso para desresponsabilizar. Não é? E portanto as pessoas depois passam ao lado extremo. Há empresas que não cumprem, mas não cumprem nada, não é este ponto, não é? Mas olhamos para as que cumprem. Eu não tinha essa conversa com o EGT sobre o Código do Trabalho, quando foi agora a alteração, e eu dizia-lhes, ok, vocês querem mudar, não querem deixar mudar as coisas, então façam a coisa pela positiva e não façam pela negativa. E ele ficou a olhar para Proteger mim. e não castrar. Exato, porque se calhar é Exatamente. possível alterar o Código do Trabalho para aquilo que todas as partes querem, Muito mas não obrigar a que isto não aconteça. Não, Claro. vamos pelos que mas há sempre alguém que subverte, certo? Não vão porque subvertem, vão pelos que fazem pela positiva. Muito bem. E, portanto, contornem do lado ao contrário. Muito bem. Portanto, temos o risco contrário, que é a subversão disso, não é? Que é, se efetivamente houver uma coisa urgente, e vamos extrapolar isso para um médico, Sim. não é? A pessoa está ali, precisa de assistência, eu estou fora do meu horário de trabalho. Vou deixar? E se for preso à meia-noite? Não é? Portanto, Sim, isso depois também já se prende com questões portanto, deontológicas. exatamente. Eu acho que tem Exatamente. que haver, tudo na vida tem um equilíbrio. E eu acho que o mais importante neste ponto de vista é que todas as pessoas nas diferentes gerações percebam que isto tudo tem que ter um ponto de Sra. equilíbrio. Fátima, do contacto que tem com líderes, com executivos, estas pessoas olham para estas regras, para estes limites, como uma vantagem na hora de construir equipas ou como um impedimento, como um género de uma burocracia? Eu gostaria de colocar isso numa lógica de que isso não é nada de novo. Ok? Ou seja, no passado sempre houve situações, quer por questões da formação das pessoas, quer por questões da própria profissão, em que as pessoas, obviamente, respondiam a e-mails, tinham que estar disponíveis. Vamos pôr a situação num piloto. O piloto está numa determinada altura do seu voo e ultrapassou o seu horário de trabalho. O que se pode pôr em causa é que ele, eventualmente, tem direito a uma hora extra ou uma situação de compensação, mas não deixa o avião lá em cima, não deixa de aterrar porque ultrapassou aquilo que é o seu horário de trabalho. Portanto, estas regras devem ser vistas com alguma visão um pouco mais holística e de uma vertente muito mais positiva, não tanto limitativa, mas positiva. Onde é que elas podem ser castradoras ou limitadoras? Quando se constrói os schedules para as equipas, quando temos uma fábrica ou quando temos um escritório e temos que distribuir as equipas em termos de horários rígidos. Agora, depois, temos as situações de exceção. E as situações de exceção, todas elas têm que ser trabalhadas como exceção efetivamente. Quer do lado dos board, quer do lado da administração, quer do lado dos próprios trabalhadores. E esta aproximação tem muito a ver com aquilo que há pouco estávamos a falar. Qual é o commitment, qual é o compromisso que cada um tem com a própria organização? E como é que o trabalhador está ou não imbuído dos valores da própria organização? Portanto, novamente, a questão cultural da identidade e também do próprio brio profissional. E isso Exatamente. depende Deixou de existir em Portugal. Isso nunca deixou de existir, felizmente, e não é de todo a inteligência artificial que o vai limitar, nem é a legislação laboral. E, portanto, quando o próprio trabalhador sente que aquela situação é mesmo urgente, ele vai responder ao e-mail, ele vai, obviamente, aterrar o avião, ele vai, enquanto médico, responder a uma cirurgia de urgência, e isso tem a ver com o brio profissional e tem a ver com aspectos deontológicos e tem a ver também com os aspectos éticos, que ainda não abordámos muito, mas que é uma componente muito fundamental. E quando se introduzem estas ferramentas que, de alguma forma, os trabalhadores podem sentir-se mais controlados com a introdução destas novas tecnologias, como é que se consegue que as equipas confiem nos processos e se sintam seguras utilizando as ferramentas? Eu acho que, mais uma vez, não é um tema da tecnologia, é um tema cultural puro das organizações. Eu acho que quando se há Transparência também? É, claramente. Se há necessidade de justificar uma ação, então é porque alguma coisa também já não é clara. Eu quando ouço
o Dr. Nuno estava a partilhar aqui uma opinião, uma ideia fantástica para o disclaimer do e-mail. E o meu medo na sociedade é que nós agarramos neste tipo de coisas e é mais um disclaimer que colocamos no mail e comoditizamos tudo. Tudo, ou seja, tudo é uma commodity, as regras, tudo passa a ser uma commodity. E o desafio aqui é culturar as pessoas. E acho que essa aculturação vem do middle management, em primeiro lugar. Vem de nós trabalhamos no middle management para não haver esta ideia nem da castração, nem da limite, e tentar escolher middle management que tenha estes valores alinhados com os da organização e principalmente com este. Era bom senso, o que é que dizia? Agora dizia mesmo que se perdeu o equilíbrio. Que se perdeu. Na verdade, não se perdeu. Nós estamos aqui a sambracar aqui talento e a determinada altura perdemos aqui este foco de garantir que estamos todos em linha com estes valores. Mas posso fazer só uma provocação? Será que o brio não se perdeu porque não se valorizou também durante muito tempo? Não tenho dúvida nenhuma. Sim. A palavra deixou-se de usar porque efetivamente se valorizou o chamado profissionalismo do dia-a-dia. E, portanto, eu acho que a palavra deixou de se usar porque se desvalorizou. Mas isso também terá a ver um bocadinho com a cultura portuguesa, não é? Porque a partir do momento em que eu enquanto middle ou top management, dou mais importância a uma pessoa que entra às 9 e sai às 7 ou às 8 da tarde ou da noite, se eu valorizo mais isso do que a pessoa que é eficaz e eficiente e produtiva, também coloca aqui o peso na balança. Eu acho que isso acontece quando nenhuma das duas está equilibrada. Ou seja, isso acontece mais se existir essa sensação de que a pessoa está pronta quando é precisa, seja no seu horário, seja fora, é como a própria pessoa entender, eu acho que nunca há essa desconfiança. Eu não sinto isso. E quando sinto que existe alguma, não quero chamar a palavra desconfiança, mas quando sinto que existe algum desequilíbrio, é tipicamente porque nem num nem no outro existe esse compromisso ou esse brio. Mas isso é cultural. Eu trabalhei, no meu início de carreira, eu trabalhei 13 anos na PT e aquilo que eu fui formatado foi para que eu não apresentava nada a ninguém que não tivesse à prova de bala. Até que os documentos, para mim, eu ainda hoje, quando acabo qualquer coisa, meto BP, que é bulletproof, que eu já sei que aquele está à prova de bala. Eu posso apresentar a qualquer pessoa que eu sei que aquilo passa. Mas isto foi algo que me foi transmitido na minha formação, transmitido da forma como trabalhava. E que eu acho que é o tal brio que é, muitas vezes há esta tentação de fazer o mínimo. E eu acho que isso, mas isso lá está. Se calhar eu não sei se é totalmente cultural. Eu acho que também já começam a ser mal vistos os trabalhadores que sistematicamente ficam para além das 5 e das 6 e das 7 e das 8. Sim, agora... Eu sou normalmente o último a sair. Bem, em bom rigor também o último a entrar no escritório e o último a sair. E sou o carro vassoura, quer dizer, eu passo pelos departamentos todos e embora, vocês têm vida. E eles é que me dizem, este prazo eu tenho que acabar. Mas não gosto, que isto não é maneira de viver, isto é sobreviver. E portanto, já começa a haver esse cuidado. Mas deixem-me fazer assim, aqui um ponto, lá estou eu a fazer comentador. É tão giro, estávamos a falar de inteligência artificial e o que é que nós estamos a falar? Brio, valores, princípios, responsabilidade, bom senso, pessoas. Ética, pessoas. É isto que temos que meter na IA. A tecnologia traz, de facto, velocidade, mas é a cultura, são as pessoas que dão a direção e que põem as rodas dentadas da sociedade e das empresas a funcionar. Rita? Respondendo só à sua pergunta que fez há pouco, que é, muito objetivamente, as lideranças não estão preparadas. Por muito que nós nós temos um programa que já começou há mais de 9 meses e que se prolonga para os próximos 2 anos de preparação das lideranças, com formações, com diferentes tipos de estilos de liderança, com arquétipos, com muita coisa para os ajudar no dia-a-dia deles, mas de todas as lideranças estão preparadas para enfrentar o desafio da falta de brio, vamos assim dizer, ou do facilitismo, muitas vezes as últimas gerações têm, o desafio da nova geração que vai entrar agora no mercado de trabalho, que é muito mais exigente, mas também muito mais profissional e com mais brio do que a geração anterior, não é desvalorizar ninguém, são perspectivas diferentes de ver as coisas, e com o desafio do equilíbrio do que é antigamente era bem visto, trabalhar até às 8 da noite e que hoje não é bem visto, e como é que eu vou gerir a produtividade da minha equipa. Posso assumir que respondeu à última pergunta sem eu a ter feito? Um conselho para as empresas que se estão a preparar ou que se querem preparar para entrar neste ciclo de uma forma vencedora, a resposta será prepararem lideranças? Prepararem as lideranças, ouvirem as pessoas e manterem o equilíbrio. Doutor Nuno? Subscrevo. Eu ia dizer isso. A minha preocupação é muito maior com os líderes do que com o resto dos colaboradores.
Nós próprios lá no escritório temos formações para os sócios e para os coordenadores, porque alguém tem que nos ensinar quem nós somos e, vá lá, os 9 tipos de tipos com quem nós tratamos. E nós temos que aprender a tratar de forma diferente o que é diferente. E uma ordem neutra para uma determinada pessoa pode ser um vexame. E, portanto, nós líderes temos que aprender a lidar com pessoas. E, portanto, nós, os líderes, é que precisamos de muita, muita formação. E há bocado o Hugo tocou num ponto, que sabe que é a menina dos meus olhos, que é o assédio. Quer o assédio sexual, quer o assédio moral. E eu não tenho andado a dar a volta a Portugal a combater esse flagelo, porque isso é nas lideranças. É nas lideranças. As lideranças é que têm que estar sensibilizadas para combater o assédio. E um outro fenómeno que é um primo, digamos assim, que anda de mãos dadas, distinto, mas também muito grave, que é o burnout. E nós, líderes, temos que estar muito preparados para diagnosticar e atacar. Professora Fátima, qual será esse conselho para as empresas? Eu diria de uma forma muito simples: tratar pessoas como pessoas e sempre com escuta ativa. Isto porquê? Porque, mais uma vez, todas estas questões que estivemos aqui a trabalhar, elas não se prendem com ferramentas só, elas prendem-se com a necessidade dos gestores ouvirem os seus colaboradores e saberem quais as necessidades desses mesmos colaboradores. E tratar de modo desigual o que é desigual. E cada vez mais nós não devemos olhar para os colaboradores e dar-lhes metas que sejam iguais para todos eles, porque efetivamente eles são diferentes. E quando temos várias gerações, enfim, dentro da própria organização, nós temos que olhar para cada geração, e eu agora estou a responder não tanto como com o chapéu do ISEG, mas mais com o chapéu a nível da administração, enfim, da minha carreira, em que as equipas só são motivadas se eu conseguir conhecer muito bem quem é cada um dos elementos dessa equipa e conseguir estar junto dele e perceber que ele tem que integrar aquilo que são os valores da própria empresa. Valorizar a individualidade dentro da Cada massa. E realmente esse aspecto é fundamental. Cada vez mais nós temos tecnologias que são massificadoras, que são dinâmicas do ponto de vista da robotização, de objetivos a atingir, etc. Mas o indivíduo é o indivíduo. E o indivíduo tem que ser tratado como tal, com ética e considerando que ele efetivamente é um ser único. E aí voltamos à encíclica papal. Maravilhosa. E eu acho que aí temos realmente um foco fundamental. Vamos então a bibliografia de estudo para as próximas Exatamente. sessões. André, para terminar, e telegraficamente peço então esse conselho. Simples, porque no fundo é difícil dizer algo diferente. E acho que encontrando um culpado, vamos chamar assim, porque encontramos sempre o mesmo culpado, eu acho que aqui cabe a nós, enquanto gestores também das organizações, dar o exemplo. Porque efetivamente, cada vez mais o que eu sinto, e eu sou um funcionário, vamos dizer assim, precisamos de referências. E precisamos de as encontrar facilmente na organização. E não podemos estar à espera que todas as lideranças, sejam intermédias ou não, sejam todas elas referências. E é preciso dar esse extra. E falo por mim, neste caso, enquanto estou numa organização, é preciso dar esse extra de ser uma referência e para criar essa vontade de outros também serem referência e depois, obviamente, ir aqui ao ISEG, comprar aqui boa formação executiva para formar os nossos middlemen e vir ao clã para recrutar um novo talento. Por isso, portanto, lead by example. Exatamente, principalmente. Sem dúvida. André, Rita, Fátima, Nuno, muito obrigado por terem estado connosco neste Observatório do Futuro do Trabalho. A quem nos acompanhou desse lado também, quero que saibam que podem assistir a este episódio completo no site do Jornal Económico, para não perderem nada. Peço também que nos sigam nas redes sociais do Jornal Económico, onde vamos definitivamente partilhar os principais destaques e também os melhores momentos desta conversa. Muito obrigado por terem estado connosco e até breve.